E um dos assuntos que nós tratamos da outra vez foi sobre o tribunal de Cristo e o trono branco. Há uma diferença, né? Às vezes a gente confunde muito sobre o julgamento final, sobre o tribunal de Cristo, sobre o trono. Qual a melhor forma de a gente entender melhor esse assunto? A melhor forma de entendermos esse assunto é consultando a Bíblia Sagrada. Existe uma confusão muito grande entre o tribunal de Cristo e o tribunal chamado juízo final. E a Bíblia faz separação entre os dois. Eu vou ler aqui 2 textos a respeito do tribunal de Cristo e 2 textos, eu vou ler um é suficiente, um texto a respeito do juízo final. O primeiro texto que fala sobre o tribunal de Cristo está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Olha o que está escrito. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras por meio do corpo, quer sejam boas ou ruins, o galardão. Também tem 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 13, que diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que prova a qualidade da obra de cada um. Então, aqui está falando a respeito do tribunal de Cristo. Quem comparecerá ao tribunal de Cristo? Todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus e que prestaram algum tipo de serviço na obra de Deus. Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Perceba que aparece aqui 3 tipos de obra. Pedras preciosas, que envolve o ouro, madeira e feno. Vai ser colocado fogo nas joias ou nas pedras preciosas. Vai ser colocado fogo na madeira e no feno. Quando você coloca fogo no ouro, o fogo derrete o ouro, sai a impureza, mas o ouro permanece. Quando você coloca fogo na madeira, a madeira demora um certo tempo a ser consumida, mas desaparece. E quando você coloca fogo no feno, também, quando o feno é consumido, ele desaparece, mas desaparece rapidamente. Isso quer dizer que quando as obras forem testadas, haverá nível de galardão. O galardão daquele que permaneceu firme trabalhando para o Senhor, que são as joias preciosas, inclusive o ouro, não parou enquanto estava aqui na terra, depois de aceitar a Cristo, é claro, sempre trabalhou para Deus, então vai receber o galardão merecido. Aqueles que também trabalharam por um período de tempo, que é a obra de madeira, mas depois relaxaram, não foram até o fim, não foram constantes, né? Até porque a Bíblia diz para sermos constantes e abundantes na obra do Senhor. Então, eles também vão receber um tipo de galardão. E aqueles que aceitaram a Cristo foram fiéis ao Senhor, mas não prestaram serviço como deveriam ser prestado. Mas vai também receber galardão. Também são aqueles que vão chegar como se a casa tivesse pegado fogo, ele não conseguisse levar nada. Na última hora ele foi salvo, vai receber um louvor da parte do Senhor. Então, vai ter galardões distintos para cada um, segundo as suas obras. Esse é o tribunal de Cristo. Tribunal que só comparecerá os justos. Então, o tribunal de Cristo é só para os salvos? Somente para os salvos. Lá não entrará o ímpio, o pecador. Somente os que foram salvos em Cristo Jesus. O tribunal de Cristo é tribunal de galardão, de recompensa. Então, haverá uma recompensa conforme as obras aqui. Sim. Não dá uma ideia de que nós estamos numa competição no reino? Não dá essa ideia, porque o trabalho que nós prestamos aqui, prestamos ao Senhor. O apóstolo Paulo,
disse que quer comais, quer bebais, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, existe competição aqui na Terra, quando as pessoas têm uma visão ministerial fora do que a Bíblia diz. Mas todo serviço prestado ao Senhor não é por competição, mas sim para a glória dele, pois nós recebemos uma missão para trabalhar para o Senhor e nós devemos exercer essa missão segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, esse tribunal é um tribunal de galardão. De recompensas. De recompensas. É claro que vai haver uma hierarquia lá, porque cada pessoa que trabalhou o seu serviço vai ser recompensado pelo tempo e como essa pessoa trabalhou. Então, vai haver uma hierarquia de galardões. Agora, o juízo final não comparecerá o justo, mas o ímpio. Para quê? Esse juízo também é chamado de um juízo de sentença. A pessoa vai lá para ser sentenciada pelas obras também que ela praticou. Agora, quando essas pessoas ressuscitarem no juízo final, elas ouvirão as suas práticas, as quais estão escritas no livro das obras e nos livros que se abrirão. E lá elas serão lançadas no lago de fogo, segundo as suas obras. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Veja bem, vi também os mortos, grandes e pequenos, em que, diante do trono, se apresentavam. E abriu-se os livros, e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com as suas obras, segundo o que estava escrito nos livros. E o mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cuja o nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui é um juízo de sentença, um juízo de condenação. Você pode perceber aqui que quando cita grandes e pequenos, não está falando de estatura, mas está falando de hierarquia social. Vai comparecer todos aqueles que os nomes não foram encontrados no livro da vida. Então vai ser lido o nome de cada pessoa, e aqueles que o nome não estiver escrito lá, serão lançados no lago de fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Qual que acontece primeiro, o tribunal de Cristo ou o trono branco? O tribunal de Cristo acontece primeiro, porque é assim... Que é só para os salvos. Sim, porque quando a igreja for arrebatada, a igreja vai para o tribunal de Cristo. Serão 7 anos em que lá aqueles que trabalharam para o Senhor serão recompensados pelas suas obras. Nos mesmos 7 anos, acontecerá a grande tribulação aqui na terra, dividida em 2 partes. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Os tribulacionistas aí já estão com raiva de mim, porque... Porque o senhor está, quanto a igreja estiver no tribunal de Cristo, recebendo a recompensa, Isso. vivendo a recompensa do Isso. trabalho que fez aqui na terra, eles vão estar aqui na grande tribulação, Isso. sofrendo a perseguição pelo anticristo. Isso. Agora, o juízo final, ele é chamado de juízo final porque ele fecha todo esse contexto, elimina todo esse contexto do corpo físico, em que aqueles que foram lançados no lago de fogo jamais sairão de lá. Isso quer dizer que será o último juízo que nós encontramos dentro do contexto bíblico. Em Apocalipse possui 7 juízos, começando pelo tribunal de Cristo, passando pelo juízo das nações e terminando no juízo final, que é o último juízo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Perfeito. Mas o juízo final do trono branco e o tribunal de Cristo vai se suceder nos céus ou nos ares? Então, isso aí é uma interpretação teológica, né? Alguns acreditam que o juízo final vai acontecer nos ares devido
que quando Jesus aparecer, diante dele vai sumir o sol, a lua, as estrelas, tudo vai desaparecer. Então, alguns acreditam que o juízo final vai ser nos ares. Já o tribunal de Cristo, é claro que tem que ser no céu, até porque a igreja estará com Cristo já no céu. Então, é apenas essa visão um pouco diferente que alguns têm a respeito do mesmo tema.